Fala galera que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Laércio Alves chegando para trazer os resultados dos campeonatos internacionais Premier League, e o Manchester United vem aí numa ascensão, uma vitória muito boa em cima do Brighton, que é um time duro, um time forte, venceu o Chelsea, né, em uma rodada atrás. E o Manchester United consegue essa vitória importante. O Matheus Cunha jogando muito bem, Casemiro muito bem e um Mbeumo fazendo 2 gols e dando a vitória aos Red Devils. E o Liverpool continua sua saga sem vitórias no campeonato inglês. Já são 4 jogos sem vitória no campeonato inglês e agora perdeu para o Brentford. Mais uma vez o Liverpool perde e se distancia ainda mais do Arsenal, líder do campeonato. Outro que também derrapou nessa rodada foi o Manchester City, né? Perdendo para o Aston Villa por 1-0 fora de casa no Villa Park, e o Aston Villa se recuperando nas primeiras rodadas. Não foi muito bem, mas já vem uma boa recuperação, e o City também ficando atrás. Bom, e o Arsenal, mais líder do que nunca, né? Venceu o Crystal Palace por 1-0, gol do Eze, né? Mas não foi um jogo fácil, foi um jogo bem complicado para os Gunners, mas uma vitória importante e necessária, até porque Chelsea perdeu, né? O City perdeu, o Liverpool perdeu, então uma chance aí para o Arsenal se distanciar ainda mais na Premier League. E aí os outros resultados para vocês, com os destaques também para o Bournemouth, que é o vice-líder, né? Venceu por 2-0 o Nottingham Forest. O Newcastle venceu o Fulham por 2-1. E também o Tottenham vencendo o Everton por 3-1. O Wolves continua sua saga sem vencer, né? Mais uma derrota, dessa vez para o Burnley. E o Leeds United venceu o West Ham no jogo da sexta-feira. Então a rodada completa aí. E a classificação, né? O Arsenal em primeiro com 22 pontos, o Bournemouth em segundo com 18, o Tottenham 17 e o Manchester United, né, já figurando aí entre os 6 primeiros colocados com 16 pontos, ultrapassando o Liverpool, né? E o Aston Villa já é o 8º colocado. E o Chelsea, com a derrota, né, perdeu em casa, né? Agora amarga a 9ª colocação. Os últimos colocados aí, o Wolverhampton, sem nenhuma vitória, apenas com 2 pontinhos, amargando a lanterna do campeonato inglês. Bom, campeonato espanhol, Real Madrid 2-1 no Barcelona, um grande jogo da rodada, né? Não só da La Liga, mas também dos campeonatos internacionais. El Clássico, Real Madrid venceu e venceu bem, né? Até fiz um vídeo sobre o jogo, não vou me alongar aqui falando, né? Mas destaques aí para o Bellingham e para o Mbappé, que mais uma vez foi decisivo para o Real Madrid. Destaques também para o Vinícius Júnior, que fez um bom jogo, mas acabou fazendo aquele papelão no final, quando foi substituído, e no final do jogo também. A Real Sociedad venceu por 2-1 o Sevilla e reage no campeonato espanhol, né? O time vinha de várias derrotas, sem vitórias, mas acabou tendo aí essa vitória importantíssima que o tira da zona de rebaixamento do campeonato espanhol. E outro time que vem muito bem e é a grande sensação do campeonato espanhol, assim como o Bournemouth é do campeonato inglês, é o Villarreal, né? Venceu bem o Valência fora de casa por 2-0 e figura também entre os primeiros colocados do campeonato espanhol desde o começo. O Villarreal está entre os primeiros e vem fazendo uma campanha excepcional. E no fechamento da rodada, tivemos hoje, né, o Atlético de Madrid vencendo por 2-0 o Betis fora de casa, né, no estádio do Betis, na La Caturra, né. E o Atlético de Madrid também nas primeiras colocações do campeonato espanhol, e o Betis sofrendo uma derrota
em casa, uma derrota sofrida, doída, né? E aí a classificação do Campeonato Espanhol, o Real Madrid, né, abrindo uma boa vantagem para cima do Barcelona, 27 pontos. O Barcelona vem em segundo, o Villarreal em terceiro com 20, Atlético de Madrid o quarto com 19. E lá embaixo, como eu falei, a Real Sociedad com a vitória saindo da zona de rebaixamento, né, 17ª colocação. Valência, Oviedo e Girona são os 3 últimos colocados do Campeonato Espanhol. E o destaque, mais uma vez, para o Rayo Vallecano, que vem fazendo uma campanha excepcional. É o 7º colocado, o Betis, o Espanhol, vem logo em seguida. Então, o Campeonato Espanhol pegando fogo, grandes jogos, né? Tivemos o El Clásico, que é o grande jogo da rodada, e dá um gás a mais para o Real Madrid, né? Que vem aí muito bem e também vem bem na Liga dos Campeões. Vamos agora para a Bundesliga. Vamos falar do melhor time da temporada, que é o Bayern de Munique. Mesmo com vários titulares poupados, não teve dificuldades para vencer o Borussia Mönchengladbach por 3-0, um jogo tranquilo. E o Bayern de Munique segue líder absoluto na ponta da Bundesliga. Já o Borussia Mönchengladbach continua na última colocação. O Borussia Dortmund venceu o Colônia por 1-0, mas vê o Bayern de Munique do retrovisor e bem distante, né? Bem distante mesmo. O jogo crucial o Borussia não venceu, que foi contra o próprio Bayern de Munique, né? E agora é correr atrás. O Bayer Leverkusen venceu o Freiburg por 2-0 e está entre os primeiros colocados do campeonato alemão, né? Mas vai brigar apenas por vagas na Liga dos Campeões. Para ser campeão já não dá mais. O Bayern de Munique já tem uma vantagem muito grande em cima dos seus rivais. O Stuttgart venceu também por 2-0, por 2-1 e está entre os primeiros colocados na briga aí por uma das vagas para a próxima Liga dos Campeões. O Undav fazendo mais um gol, ele que tinha ido muito bem na temporada retrasada, que o Stuttgart foi para a Liga dos Campeões, mas na última não foi muito bem. Nessa está retomando o bom futebol. E aí, todos os resultados para você da Bundesliga, né? O Hamburgo perdeu mais uma para o Wolfsburg. O RB Leipzig venceu por 6-0 o Augsburg e está na cola do Bayern de Munique, mas como eu disse, o Bayern de Munique já vai ser campeão, né? Não dá, é o melhor time, vem jogando demais, né? O Harry Kane fazendo gol à torta à direito e a classificação fala por si só, né? Bayern de Munique 24 pontos, Leipzig 19, Stuttgart 18, Dortmund 17 são os 4 primeiros colocados que iriam para a Liga dos Campeões. E aí lá embaixo o Borussia Mönchengladbach amargando a última colocação com apenas 3 pontos. Augsburg, Hoffen e Heidenheim são aí os 3 últimos colocados do campeonato alemão. O Bayer Leverkusen e o Eintracht Frankfurt completam a lista dos 6 primeiros colocados que iriam para... o Leverkusen iria para a Liga Europa e o Eintracht Frankfurt para a UEFA Conference League. Campeonato italiano, o Milan perdeu a oportunidade de colar também nos líderes, né, no Napoli. Empatou em 2-2 com o Pisa, né? E olha que o Pisa vencia o jogo, né, por até os 90 minutos, até que o Atekame fez o gol e deu empate para o Milan, um empate com sabor de derrota, até porque o Milan jogava em casa e acabou empatando, né? E vendo a distância para os líderes se distanciar um pouco, já que o Napoli venceu o clássico contra a Inter de Milão por 3-1, mais uma atuação impecável do De Bruyne, que acabou se machucando, né? E o McTominay muito bem, o Anguissa muito bem. O time do Napoli é um time bem acertadinho e mais uma vez vai brigar pelo Scudetto italiano. Já a Inter de Milão continua com a sua oscilação, né? Iniciou o campeonato bem, mas acabou sofrendo esse revés aí contra o Napoli.
E a Juventus também, né, mal demitiu o técnico após a derrota para Lazio por 1-0. O Igor Tudor foi demitido nessa segunda-feira, não é mais o técnico da velha senhora. A Juventus também muito irregular e acabou combinando aí com a demissão do seu treinador. Bom, aí os outros resultados do campeonato: Torino venceu o Genoa, a Atalanta mais um empate, né, dessa vez contra a Udinese. O Parma empatou em 0-0 com o Como. A Udinese venceu 3-2. O Lecce, a Fiorentina, também empatou em 2-2 com o Bologna. Campeonato italiano que também tá tendo bons jogos nessa temporada e destaques aí, como eu já disse, para a Udinese, que vem fazendo uma campanha muito boa. E aí a classificação: o Napoli é o primeiro, a Roma em segundo, grande destaque, né? O Milan, a Inter e o Bologna são os 5 primeiros colocados. A Juventus está em oitavo, né? A Juventus, que chegou a ser líder nas primeiras rodadas, acabou aí caindo para a oitava colocação com os últimos resultados, né? Resultados ruins, perdeu para o Milan, perdeu para o Real Madrid e agora perdeu para a Lazio também. E a Inter de Milão também, né? Perdeu a oportunidade de chegar entre os primeiros colocados. Bom, e vamos falar do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras acabou empatando ontem em 0-0 com o Cruzeiro e perdeu a oportunidade de abrir mais uma vez uma vantagem em cima do Flamengo, né? Que tinha perdido no sábado para o Fortaleza. E o Palmeiras ontem acabou não conseguindo sair do 0-0 com o Cruzeiro e mais reclamações da arbitragem. E é uma coisa recorrente que acontece aqui no Brasil, né? O jogo em si fica de lado. O comentário é só sobre a arbitragem. De fato, a arbitragem não é boa, mas realmente o nível do Brasil aqui também está fraco, né? O jogo, e principalmente de Palmeiras e Flamengo, né? O Flamengo acabou perdendo, mesmo fora de casa, mas era o favorito contra o Fortaleza e acabou perdendo por 1-0 e vendo o Palmeiras continuar na liderança, mesmo o Flamengo vencendo o Palmeiras no final de semana passado, né? Mas o Palmeiras continua na liderança, agora com 62 pontos, o Flamengo com 61. Lembrando que o Palmeiras tem ainda a Libertadores agora, né? Semifinal, o Flamengo também. Então, Palmeiras e Flamengo aí na briga. O Cruzeiro com 57 e o Mirassol encostando com 55, hein? E lá embaixo, Fortaleza, Juventude e Sport na briga pelo descenso. O Internacional com a vitória subiu, né? O São Paulo também, o Vasco vem numa crescente. Bom, e aí a segunda divisão do campeonato inglês, a Championship, com alguns dos principais resultados aí. O Middlesbrough empatou em 1-1 com o Wrexham. O Sheffield Wednesday perdeu para o Oxford. E o Blackburn Rovers venceu o Southampton por 2-1. O Ipswich Town venceu o West Bromwich. O Coventry City 3-1 no Watford. O Preston North End venceu por 3-2 o Sheffield United. Então, no campeonato inglês da segunda divisão, Coventry City e Ipswich Town vem aí como os melhores times até então do campeonato inglês da segunda divisão. Vamos acompanhar a tabela aí, né? O Coventry em primeiro com 28 pontos, o Middlesbrough, o Millwall, o Bristol City, o Stoke, o Charlton e o Preston North End. Bom, os 2 primeiros colocados vão direto para a Premier League, né? Nesse momento seria o Coventry City, que é o time do Frank Lampard, e o segundo é o Middlesbrough. O Millwall, o Bristol, o Stoke City e o Charlton iriam para um playoff, né, disputado, e apenas um subiria. E lá embaixo o Sheffield, o Norwich e o Sheffield
O Wednesday seria os 3 rebaixados para a terceira divisão do campeonato inglês. Bundesliga 2, o Schalke, com a vitória em cima do Darmstadt, assumiu a liderança da Bundesliga, né? E agora é o líder do campeonato. O Hannover venceu por 3-0 o Eintracht Braunschweig. O Hertha Berlim venceu o Fortuna Düsseldorf. E o Magdeburg venceu por 2-0 o Preußen Münster. O Nuremberg acabou ficando no empate com 1-1 com o Kaiserslautern. O Kaiserslautern do Miroslav Klose, o técnico do Kaiserslautern. Daí a classificação, o Schalke em primeiro, o Paderborn e o Elversberg. Schalke e Paderborn subiriam direto, né? O Schalke está com 24 pontos, o Paderborn 23, o Elversberg com 22, são os 3 primeiros colocados. O Hannover, que já foi líder, agora está na 4ª colocação com 20 pontos. Os 3 últimos, Dinamo Dresden, Bochum e o Magdeburg, são os 3 últimos colocados da Bundesliga 2. Bom, e passando agora no campeonato escocês, porque uma coisa inédita pode acontecer nessa temporada, né? Não é inédita, mas já tem mais de 60 anos que isso não acontece. O título não ficar entre Celtic ou Rangers, isso mesmo, ó. O Hearts venceu por 3-1 o Celtic e é o líder do campeonato escocês, por incrível que pareça, amigo. E o Brendan Rodgers, o técnico do Celtic, foi demitido nessa segunda-feira. A crise está instalada no campeonato escocês. Ó, o Hearts é o primeiro com 25 pontos, o Celtic é o segundo com 17, o Dundee United, o Falkirk, o Hibernia e o Motherwell são os 6 primeiros colocados. E o Rangers nem aparece entre os 6 primeiros colocados, né? É uma coisa que isso não acontecia há mais de 60 anos, um time que não fosse Celtic ou Rangers ser campeão. Pode acontecer. E o campeonato francês, o Nantes venceu o Paris por 1-0, por 2-1. O PSG venceu o Stade de Brest por 3-0. O Mônaco venceu o Toulouse. O Lens venceu o Olympique. E o Paris Saint-Germain, líder absoluto, né? Com essa vitória, já que o Olympique de Marseille perdeu, né? O campeonato francês também tem o Paris Saint-Germain como campeão, né, antecipado. O Nice venceu o Rennes por 2-1 e o Lyon venceu o Strasbourg por 2-1, mas como eu já disse, e a classificação vai mostrar, não tem adversários que possam fazer frente ao Paris Saint-Germain, né? A briga é para ver quem vai ficar em segundo, terceiro. Ó, Paris Saint-Germain, primeiro lugar, 20 pontos. Lens, 19. Olympique, 18. Lyon, 18. O Lille e o Mônaco completam aí os 6 primeiros colocados do campeonato francês, a Ligue 1. O Paris Saint-Germain, virtual campeão do campeonato francês. Tá bom, pessoal? Então é isso. Para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Aqui você acompanha a gente traz para vocês aqui tudo dos principais campeonatos internacionais, a classificação, os jogos, todas as semanas a gente traz para você aqui, tá bom? Então, curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e nos dá aquela moral. E você fica sabendo aí, ó, acompanhando todas as classificações dos campeonatos. Até mais. Tchau, tchau!